O deputado Antônio Henrique, deputado estadual, foi ontem à tribuna da Assembleia denunciar que algumas obras anunciadas pelo governo do estado há alguns anos de construção de novas escolas em Fortaleza, as obras estão paralisadas. E o deputado fez questão de frisar que estava levando aquele problema ontem para a tribuna da Assembleia, porque no dia anterior o governo do estado fez uma festa no Palácio da Abolição para anunciar a liberação de alguns milhões de reais para a construção de dezenas de escolas públicas estaduais em vários municípios cearenses. O deputado primeiro indagou, será que essas obras que estão paralisadas aqui em Fortaleza, que foram iniciadas ainda no governo de Camilo Santana já deixou o governo há 3 anos, e iniciou essas obras de construção de escolas públicas estaduais em Fortaleza, disse o deputado Antônio Henrique, citando os endereços das obras paralisadas, que elas estão paralisadas há algum tempo. E ele pergunta, será que nessa relação que o governador Elmano apresentou antes de ontem, de construção de dezenas de escolas públicas em vários municípios do estado, inclusive Fortaleza, será que nessa relação estão essas obras inconclusas, obras de construção de escolas públicas do estado? Faz sentido a denúncia e a indagação do deputado. Ora, se o governo não concluiu obras iniciadas há 2, 3 anos, há mais de 3 anos, porque o governador Camilo, que iniciou essas obras que estão paralisadas, já deixou o governo há mais de 3 anos. Se o governo não concluiu essas obras, como ele anuncia o início de construção de outras obras? Tudo bem. Quanto mais escolas se construir para funcionar, melhor. Melhor, qualquer ponto do estado. Agora, se anunciar a construção de escolas e não efetivar essas construções, é um engodo que a gente pode chamar de crime. A liderança do governo na Assembleia não respondeu às acusações do deputado Antônio Henrique. Ontem, a sessão da Assembleia correu tudo normal até após as votações das matérias de interesse do governo e de interesse dos deputados. Deputados apresentaram alguns projetos que também foram aprovados. Tudo correu normal. A oposição fazendo críticas e a situação defendendo o governo. Natural. Até que o deputado Agenor Neto, que é lá do município de Iguatu, foi à tribuna da casa para criticar o prefeito do seu município, Roberto Costa, que é um adversário político. Roberto Costa derrotou nas eleições do ano passado o filho do Agenor Neto, Ilo,
candidato a prefeito, esse Ilo tem o nome do avô, ex-deputado estadual, José Ilo Dantas, que morreu recentemente. Então, Roberto Costa derrotou o deputado Agenor Neto, que apoiava a candidatura, óbvio, do seu filho. E o Agenor fez várias acusações ao prefeito, inclusive de que ele tinha abandonado o município nos últimos dias para ir assistir o jogo da seleção brasileira com a Argentina, lá na Argentina. E depois voltou a São Paulo para ver um jogo de encerramento do campeonato nacional. E isso porque a crítica da ausência é porque o prefeito havia decretado a falência fiscal do município, deixou de pagar servidores e outras coisas. Então ele fez várias críticas e o deputado Marcos Sobreira imediatamente também ocupou a tribuna e, num determinado momento dos pronunciamentos, foi uma onda forte de acusações pessoais. Acusações, aliás, a briga deles, nós já fizemos referência a ela a um determinado momento, porque o deputado Marcos Sobreira havia feito uma crítica lá ao deputado Agenor, fora do plenário da Assembleia. E o Agenor prometia levar para a Assembleia algumas acusações sérias contra o deputado Marcos Sobreira. Aqui é uma discussão paroquial, né, pequena, no tamanho dos dois. Os dois são muito pequenos. O Ceará não precisaria ter 2 deputados estaduais como os tais. Mas nós vamos mostrar uma parte dessa discussão deles para mostrar à sociedade cearense, brasileira, os internautas do mundo inteiro, qual o tamanho desses deputados, desses 2 deputados estaduais, Agenor Neto e Marcos Sobreira, para dizer quão ruins são esses 2 representantes do município de Iguatu. E também para que possa haver alguma manifestação cobrando da Assembleia uma punição para esses 2 deputados que desrespeitam a liturgia do cargo, ferem o decoro parlamentar. Vamos ouvir essa briga aí do Agenor Neto e do Marcos Sobreira, começando com o Agenor Neto. Meus amigos, eu ocupo novamente essa tribuna, como disse a primeira vez, constrangido, né, trazer um tema para cá, porque o deputado que me antecedeu é quem começou. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, importante a gente esclarecer. Ele falou que eu sou político perseguidor, que o povo abusou da minha forma de trabalhar. Eu quero explicar, com dados reais, que eu fui candidato em 2002 a deputado, e lá para cá me candidatei 4 vezes. Fui o deputado mais votado em todas as eleições no Iguatu. E fui o deputado mais votado em todas as eleições de deputado que disputei na região Centro-Sul. Vocês acham que quem não cuida das pessoas teria uma aceitação de mais de 20 anos? Ele falou aqui, vocês ouviram, de uma desapropriação de R$100 mil. Realmente, meus caros, foi R$100 mil em 2006, que eu desapropriei um terreno inundado,
rural por R$100 mil. Fiz a desapropriação não para fazer como o pai dele fez, não para fazer como o pai do Marcos Sobreira fez, para beneficiar individuais. Foi diretor do hospital, o prefeito que sucedeu, aliado dele, disse que o pai dele deixou um rombo de R$10 milhões de roubo no hospital regional. Isso não é o deputado Agenor que está dizendo, é o prefeito, lá na época, Edinaldo Lavor. Agora eu desapropriei R$100 mil, gente. Sabe para que eu fiz? Para pegar famílias abandonadas na beira do rio Jaguaribe, famílias que estavam morando num CSU, que os políticos só olhavam para aquelas famílias quando chegava em época de eleição. Desapropriei por R$100 mil uma área inundada para construir 140 casas para as pessoas humildes, que não tinham onde morar. No dia 2 de janeiro de 2005, no segundo dia meu como prefeito, fui lá conversar com eles, para dizer que chegou a hora de ter um prefeito para cuidar deles, para olhar para quem menos tem. O povo de Iguatu sabe do que eu estou dizendo. Muitos que estão me ouvindo no Ceará não sabem, mas procure saber se não é verdade. Mas para que eu pudesse construir as casas, deputado Messias, lá onde eu desapropriei por R$100 mil, eu tinha que fazer o canal da Coab, porque senão não construía as casas, porque o terreno era inundado e era zona rural. Zona rural. Fiz o canal da Coab para viabilizar o terreno. Depois construí 140 casas. Depois construí a única praça de esporte e cultura de Iguatu, ainda hoje é nesta área. Depois construí a unidade de saúde. Depois construí uma praça de esporte e de cultura. Urbanizei, sinalizei, iluminei, dei dignidade a 140 famílias. O terreno que foi desapropriado, tomado, como diz o deputado Marcos Sobreira, mentindo descaradamente aqui. Eu só ocupei o terreno, gente, sabe por quê? Porque o juiz, na época, doutor Cristiano, autorizou a ocupação do terreno. Não foi na doidinha, não. Não foi aleatória, não. Agora, todas as vezes que eu fui candidato, meu querido povo do Ceará, eu fui até o fim. Eu não vendi candidatura como o deputado vendeu. Era candidato a prefeito e vendeu a candidatura. Eu não fui candidato para trair ninguém, como o deputado Marcos Sobreira traiu na eleição passada. Incentivou o Sá para ser candidato pelo PSB, apoiou, quando foi no final, negociou financeiramente e traiu o candidato a prefeito de Iguatu do seu próprio partido. Essa é a trajetória do traidor, do que se locopleta financeiramente do poder, do que o povo, sim, esse sim, nunca teve a oportunidade de estar como prefeito de Iguatu e não poder disputar. Deputado, 30 segundos aí para concluir. Que aí eu tenho como provar, viu? Vou dizer aqui, mas eu tenho como provar, das conversas tratativas que teve, certo? Com familiares dele, para que ele pudesse negociar, certo? E levei isso até para outras autoridades que sabem que eu levei. Esta é a verdade, porque esse rapaz, ele faz da política, é meio de vida. Ele faz política como forma de ganhar dinheiro. Agora mente aqui, que foi o engenheiro da mudança que ganhou a obra do baú. Quem ganhou, você sabe, como líder, é a empresa L. Teixeira, que te ajuda. Finalmente. Pois não? Espera aí, libera aqui o microfone aqui, pela ordem aí. Pois não? Pois não? Oi. Questão de ordem, presidente. Eu fui citado várias vezes, inclusive com acusações gravíssimas. Eu queria pedir o direito de resposta. Ok, a mesa vai conceder e pedindo para a gente encerrar o debate e retomar
Vamos conceder 3 minutos. Tá, sei. Oi. Tem gente, presidente, que parece que não tomou o remédio hoje, não. Mas eu vou ficar tranquilo, porque o meu temperamento e o dele, o povo de Iguatu conhece. Eu nunca agredi ninguém em Iguatu. Eu nunca mandei bater em ninguém em Iguatu. Eu nunca mandei torturar ninguém de Iguatu. E é por isso que eu ando no Iguatu de cabeça erguida, sozinho, com minha esposa e meus filhos, sem precisar de um segurança, porque nunca fiz um mal a nenhum iguatuense. Ao contrário de muitos, que só andam com um monte de segurança pelas maldades que já fez no passado. E a conta chega, a conta chegou, e quer colocar sua rebeldia no povo de Iguatu, porque o príncipe Ilo não foi eleito. Não foi porque o povo não quis. Não foi eu, só tem meu voto. Só tem meu voto. Só tem um, que é o meu, lá no distrito do Alencar, no Iguatu. O resto é o povo que escolhe. Mas o meu papel eu fiz. Disse várias vezes que faria tudo para que Iguatu não voltasse ao passado e farei tudo o que for necessário para que nenhum iguatuense saia mais no jornal O Povo, no Diário do Nordeste, com manchete de torturas. Para que nenhum iguatuense seja mais espancado, como foi no passado. Para que não haja mais perseguição. Para que ninguém perca o seu terreno. E discursos bonitos, o deputado passou a agredir meu pai, passou a agredir todo mundo. Tem uma diferença de nós dois, deputado. Eu nunca escondi meu pai. E seu filho teve que lhe esconder na campanha. Você teve que sumir da campanha. O povo de Iguatu sabe. Tiveram que lhe trancar dentro de casa na campanha. Então eu tenho uma tranquilidade muito grande. Não queria estar nesse debate aqui, não. Meu pronunciamento, e olha, pode olhar o anais dessa casa. Eu fiz um pronunciamento respeitoso de agradecimento ao prefeito pela doação de terrenos e de agradecimento ao governador pela coragem de investir. Não citei nome de ninguém, tranquilo e calmo. Mas quando estava já a caminho de outro compromisso, vi agressões gratuitas a mim, a minha pessoa, ao prefeito e a diversas povos. Isso é normal lá no Iguatu, mas aqui não é não. E eu não vou ficar calado não. Aqui, levou, vai levar de volta. E principalmente quando não se tem coragem. O deputado fez diversas agressões a mim, recebimento financeiro. Ingressei com um processo na justiça. Ele, essa semana, colocou a culpa no jornal O Povo, que não disse isso. Tenha vergonha na cara, respeite o parlamento, respeite essa casa. Já que Iguatu você sempre torturou, sempre perseguiu. Mas... Bom, os dois, o Agenor e o Marcos Sobreira, estão no mesmo nível. Aliás, os dois são aliados muito próximos do governo do Estado. Por aí dá para a gente ter uma ideia de como é essa base do governo. Um saco de gatos. O Agenor, aliás, é vice-líder do governo. E o Marcos Sobreira é um dos falantes na defesa do governo, é defensor de candidatura à reeleição do governador, do presidente da Assembleia para o Senado, isso tudo. Os dois são iguais. Agora, a Assembleia precisa tomar uma providência. O Agenor disse que o Marcos Sobreira mente descaradamente. Quem está faltando com o decoro? Quem acusa ou quem mente? O Agenor disse que o Marcos Sobreira vende candidatura. Coloca o nome dele para disputar um cargo, por exemplo, de prefeito, e aí vende esse lugar para um outro, para um terceiro. Isso é quebra de decoro parlamentar ou não? O Agenor disse que o seu colega, deputado e conterrâneo, Marcos Sobreira, se locupleta financeiramente do governo. Poxa,
E acusações desse naipe vão ficar assim nas ondas do som. A Assembleia tem um código de ética e esses dois deputados do tipo desses dois não deviam sentar naquelas honrosas bancadas, tanto de governo quanto de oposição. Testemunhando isso, eu lembro de histórias do passado dessa Assembleia. Sempre na Assembleia, aqui e acolá tem uma situação de dificuldade como esta, porque isso é constrangedora para as pessoas que respeitam o seu mandato. É muito constrangedor. Diz a história da política cearense que um senhor muito respeitado no Crato, lá do Cariri, se elegeu deputado estadual. Ele chegou na Assembleia, entusiasmado, tá? Querendo manter o seu comportamento de homem respeitoso. Um belo dia, logo nos primeiros dias de mandato, surge uma discussão desse tipo aí. Aliás, uma discussão muito forte, mas eu retiro o que disse, não é desse tipo, porque desse tipo aí, essa baixaria só tem acontecido nos últimos anos. Era discussão forte. Tem um deputado, por exemplo, dizer que o outro era desonesto, não respeitava o seu mandato, e aí ele dizia, Vossa Excelência é desonesto, não devia estar aqui. E o outro retrucava, dizendo, Vossa Excelência é quem não presta, por isso, aquilo outro. E aí, o cidadão lá do Crato levantou-se, bateu na mesa e disse, eu vou embora para o meu Crato lá, ou o sujeito é Vossa Excelência ou é um crápula. Bom, é isso aí. Que a Assembleia, o Conselho de Ética da Assembleia, tome conhecimento disso. Aliás, o próprio governo. Porque, ao final, quando há alguns dias aqui nós falamos desse tipo de briga, que não aconteceu na Assembleia, aconteceu lá fora, lá do Iguatu, no terreno deles, o Agenor ameaçou que ia para a tribuna e um grupo de aliados do governo correu ao Palácio da Abolição chamando a atenção. Olha, essa coisa pode desaguar aqui no governo, porque as histórias são cabeludas. Essa história aí de construção, o deputado não disse o que diz por aí afora e que outros dizem. Há muito envolvimento aí de construtoras ligadas a ambos. Vários deputados são ligados a construtoras. Essas construtoras as construtoras que trabalham para o Estado. Porque muitas construtoras aqui não trabalham para o Estado. As que trabalham para o Estado têm que ter uma aliança com um deputado do governo ou da oposição, porque os deputados sempre conseguem um jeitinho no governo, apesar de toda a legislação que temos no Brasil para evitar esse tal jeitinho brasileiro. Mas vamos aguardar. O senador Marcelo Castro, que é aqui do vizinho estado do Piauí, ele é o relator do novo Código Eleitoral. Esse Código Eleitoral já está em discussão no Brasil há décadas. Aliás, ele chegou no momento de estar pronto para ser votado quando ele foi relatado ainda pelo ex-senador Sérgio Machado. E olha que faz tempo que Sérgio Machado deixou o Senado Federal.
pois nessa época, antes da posse do presidente Lula no seu primeiro mandato, o Código Eleitoral já estava pronto para ser votado. Aliás, o Código Eleitoral hoje, em vigência, ele tem lá os seus 80 anos, era a década de 40. Vem sofrendo alterações e hoje está em vigor, mas é uma colcha de retalhos. Esse novo código tem várias inovações e ele promete, os senadores estão prometendo votar ainda neste ano. Para que esse Código Eleitoral seja já aplicado nas eleições do próximo ano, de 2026, ele terá que ser aprovado até o final do mês de setembro, porque a Constituição brasileira diz que nenhuma legislação que seja promulgada, aprovada na véspera da eleição, terá que ter pelo menos um ano de antecedência do pleito. Então, se o pleito é no primeiro domingo de outubro de 2026, esse código terá que estar pronto no final do mês de setembro. E aqui eu lanço as minhas dúvidas quanto à sua aprovação. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, deste primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência, convidando-os a seguirem conosco